Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre como pintar com tinta acrílica. Bom, uma das principais características da tinta acrílica é justamente essa versatilidade de poder ser utilizada em diversos suportes diferentes. Então você pode usar a tinta acrílica desde um papel específico para isso, quanto uma tela em Canva ou até mesmo a própria madeira. Na verdade, esses são só alguns dos suportes, que eu estou dando como exemplo, mas tem muitos outros onde você pode utilizar também a tinta acrílica. E no vídeo mais completo eu posso falar mais sobre isso. Nesse caso, eu escolhi uma madeira orgânica tratada, e essa madeira que eu estou usando é mogno. Eu acho linda a coloração do mogno, a própria disposição das camadas da madeira, e eu gostei muito do corte dessa madeira. O formato orgânico para mim é o que mais me encantou. Então, por isso escolhi a madeira. Comecei então fazendo o esboço do meu desenho na madeira, à mão livre mesmo, fui fazendo com a lapiseira 2B que eu tinha. E assim que eu estava satisfeita com o meu esboço, eu comecei a pintura. A primeira dica, então, é você fazer uma preparação no suporte que você vai utilizar, sendo ele madeira, ou papel, ou Canva. É importante fazer uma preparação para que o pincel deslize com uma fluidez maior. E também no caso da madeira, é importante fazer uma selagem nessa madeira para que as fibras não absorvam muito a tinta e não fique difícil a gente deslizar a tinta com o pincel nessa superfície. No caso da madeira, eu utilizei goma laca como selante, mas existem vários outros no mercado e cabe você ir testando para ver qual que você se adapta melhor. A segunda dica é sobre a diluição da tinta. É importante você nunca exagerar na quantidade de água na hora de diluir a tinta acrílica. A proporção ideal é de 80% de tinta para 20% de água. Se você exagerar na água, você vai perceber que vira uma espécie de caldo e a tinta começa a não aderir. E além de não aderir na sua tela, no seu suporte, ela também começa a tirar o resto da tinta que está à sua volta. A terceira dica é sobre a secagem da tinta acrílica. Geralmente esse é o terror dos artistas, todo mundo reclama porque a tinta acrílica seca muito rápido e às vezes nem dá tempo da gente fazer um degradê bonito, porque ela logo seca e começa a granular no nosso suporte. Então, a dica é você utilizar algum tipo de medium que possa retardar a secagem dessa tinta. Existem vários mediums de tinta acrílica no mercado, mas geralmente os que estão mais acessíveis são de base de glicerina pura. Além de retardar a secagem, ele também deixa uma viscosidade muito mais gostosa de se trabalhar na tela, como se fosse algo mais próximo da tinta a óleo, por exemplo. A quarta dica é sobre o godê, onde você vai fazer as misturas de tinta. Dê preferência aos godês de vidro. É muito mais fácil você fazer a mistura da tinta ali e na hora de fazer raspagem para limpar o godê sai com muito mais facilidade do que, por exemplo, você utilizar um godê de madeira ou até mesmo de plástico, onde a tinta acrílica se fixa muito forte e você depois tem um trabalho absurdo para tirar ela dali. Para complementar essa dica, você não precisa comprar um godê especificamente de vidro. Com certeza deve ser muito mais caro você comprar um godê de vidro. Mas no meu caso, por exemplo, eu peguei um pedaço de vidro, que eu acredito que seja uma prateleira de banheiro, e ela estava no lixo, mas ela estava em perfeito estado, com as bases arredondadas, as extremidades arredondadas. Isso é importante para vocês não se cortarem. Então eu peguei na lixeira aqui do prédio, lavei, limpei, ela ficou intacta. Eu coloquei ela fixada em cima de um MDF, porque ele funciona como uma base neutra para a gente visualizar melhor a mistura das cores na parte de cima do vidro. A sexta e última dica é você fazer por partes. Pequenas partes com camadas, espera secar e vai fazendo ao lado, sem deixar o pigmento de uma das cores invadir a cor da outra antes de secagem. Porque se a tinta ainda estiver molhada, o pigmento pode corromper o outro pigmento. E na tinta acrílica, por exemplo, não é como a aquarela, que quando você mistura ela faz aquele degradê natural e os pigmentos se fundem.
Não, no caso da tinta acrílica, dependendo do pigmento que cada cor tiver, ela pode neutralizar de uma forma feia a outra cor. Então, por exemplo, o amarelo com roxo pode virar um cinza muito esquisito. Então, é importante sempre esperar secar as camadas em volta para não ter esse risco de contaminação de pigmento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas 6 dicas de como trabalhar aí com tinta acrílica. Se você está entrando no mundo da acrílica agora, seja muito bem-vindo e aproveita essa jornada de aprendizado porque é muito versátil, dá para fazer coisas lindas com a tinta acrílica. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada a quem assistiu até o final, isso ajuda muito no engajamento do vídeo. E a disseminar o meu trabalho como artista. Me acompanhem também no Instagram, @lucianabarretoartes. Lá vocês conseguem ver o dia a dia de um artista independente. Até a próxima, um beijo e tchau!